UFRJ, como professora da pós-graduação do Instituto de Psiquiatria e PUB UFRJ, Ana Lúcia King, do Instituto Delete. Alô? Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Queria agradecer a presença de vocês e a organização da CAUS também. O meu tema realmente não é muito, assim, é mais comportamental, né, psicológico, e vou tratar também da parte fisiológica do uso das tecnologias no dia a dia. Então, a gente sabe que as tecnologias não param de evoluir, né? Elas vão evoluindo com tamanha rapidez e vão se aperfeiçoando. Você vê mesmo as pessoas que apresentaram anteriormente, falaram dos antivírus, é um atrás do outro, a gente tem que conhecer, aí se informa daquele, aí já vem outro. As máquinas também, cada computador vai evoluindo e a gente vai tendo que aprender. Então, elas vão acompanhando com tamanha rapidez essa evolução. Você vê os próprios telefones, na época da minha bisavó, aquele lá, depois foi evoluindo para isso, para aquilo, até chegar aquele celular ali da ponta, que na época era o mais moderno, e agora, hoje em dia, a gente olhando para ele, que não tem nem tanto tempo assim, a gente já acha super obsoleto, né? Só que o que acontece? A gente não está preparado também para acompanhar com tamanha rapidez essa evolução, por desconhecimento de tudo que acontece, né? Ou então por incompetência. A gente não tem condição, nosso cérebro humano é limitado. Então, você vê que vem uma coisa nova, a gente tem que fazer um curso para se atualizar. E daqui a pouco, quando a gente aprende aquilo, já mudou de novo. E você vê, não só essas tecnologias de computador, telefone celular, mas o micro-ondas que a gente usava também, era determinado modelo, evoluiu, as naves espaciais, as tomografias, ressonâncias magnéticas, tudo vai evoluindo na área da saúde e na área da engenharia, na área da matemática e outras tecnologias. E a gente não tem condição fisiológica para acompanhar com tamanha rapidez. E o que está acontecendo com isso? Em consequência disso, a gente está usando essas tecnologias no nosso dia a dia de forma abusiva, desregrada, sem educação mesmo, né? No nosso dia a dia, a gente usa nos elevadores, todo mundo está lá, num ambiente fechado, e está cada um falando da sua vida, está dirigindo, está falando no celular, está mandando mensagem, está passando batom, está num bar com a pessoa, isso é foto real, o marido lá na tecnologia com um laptop na frente, o celular no ouvido, enquanto a esposa fica esperando. Salas de aula, quer ver quem é que está usando o celular nesse momento? Você vê, a gente pega sempre as pessoas usando em todos os lugares, seja salas de aula, criança, a gente fica tentando tirar das tecnologias o dia inteiro usando, no trabalho, no cinema, nos teatros, fizeram até campanha, porque as luzes, a pessoa tira o som, mas fica acendendo as luzes na plateia e atrapalha o ator, ele se desconcentra e erra o texto. Então, esse uso abusivo e desregrado no dia a dia, que a gente também tem que pensar, porque está ficando chato. Às vezes a gente chega em casa, vai falar com o marido está lá na tecnologia, aí a gente vai para o quarto, o filho está lá na tecnologia, a gente quer conversar, ou quer ficar em paz, ou quer largar aquilo, mesmo a gente, o chefe está mandando e-mail cobrando coisas fora do nosso horário, e a gente fica assim, tendo que responder. Paciente quer marcar consulta 9h30, 10 horas da noite. Quer dizer, o nosso trabalho não tem mais aquela parede de terminar 6, 7 horas da tarde. Continua na nossa casa, acabou essa coisa de limites. Então, o que a gente veio tratar aqui é de passar um uso consciente dessas tecnologias para que a gente não venha ter prejuízos em vários aspectos da nossa vida. A gente pode ter prejuízos na área pessoal, social, familiar, acadêmica, profissional, na área ambiental, em relação aos aspectos clínicos. Eu vou só dar uma passada geral para vocês verem se não se identificam nesses pontos. Por exemplo,
Prejuízo na área pessoal. Tem gente que está tomando banho, toca um plim lá, está tão angustiado para ver quem está respondendo, que bota a cabeça para fora, pega o telefone e vai ver quem foi. Está na praia, ao invés de estar curtindo aquela praia linda, está lá na tecnologia. Está no carro, dorme com o aparelho do lado, come, faz as refeições na frente do computador, então tem que comer rápido para ficar usando a tecnologia. Então, a gente está tendo diversos prejuízos na área pessoal também. Na área social, a gente sai com os amigos, aquilo é uma foto que uma amiga minha me mandou mesmo, ela postou no Facebook do aniversário dela. Eu falei, gente, a pessoa, todo mundo sai aí quer tirar foto do que está comendo, do quem está do lado, o que está fazendo. E, ao invés de se curtir, as pessoas saem, as tecnologias, ao mesmo tempo que elas aproximam quem está longe, né? Eu posso ligar para uma amiga minha agora no Japão, elas também afastam quem está perto. Se eu estou com alguém, estou cada um na sua tecnologia, eu estou distante daquela pessoa que está perto de mim. Então, não adianta a gente sair. A gente vai ao jogo de futebol, está lá, e, ao invés de ver o jogo pessoalmente, a gente está vendo por dentro da máquina da foto que a gente está tirando, está filmando. Então, a gente está fazendo um esporte, a gente para fazer um celular, para mandar mensagem. As crianças estão usando de uma maneira, assim, desregrada também, né, que a gente vai falar um pouquinho em seguida. Então, em todos os lugares, a gente está tendo prejuízo, nessa área pessoal, social e familiar. Olha, em 83, a família se reunia, todo mundo conversava. Em 2007, a família se reúne, mas cada um com a sua tecnologia, até o cachorro está lá com o telefone. Então, olha, café, almoço e jantar, a gente não tem mais aquela reunião familiar, a gente está sempre com uma tecnologia. Isso realmente, às vezes, fica muito chato. A gente está em qualquer lugar que a gente vá. Outro dia eu estava numa sala de espera do dentista. Você quer ficar em paz lá esperando, já tem que entrar lá para sofrer. E aí fica aquela mãe brigando com o filho, o outro reclamando não sei o quê, o outro, todo mundo falando no celular, e a gente, ao invés de ter nossa paz, a gente tem que ficar participando da vida de todo mundo, e ninguém mais tem a sua privacidade, porque eu estou sabendo o que se passa na casa daquela, se passa com o chefe daquela, se passa com o namorado daquela, e eu tenho que conviver com aquilo o tempo todo, né? Prejuízo na área acadêmica. A gente está dando aula, às vezes, das pessoas no celular, isso, lógico, de uma maneira discreta, né? Teve um professor que fez aquele escaninho no quadro ali para os alunos botarem o celular quando chega e só pega na hora de ir embora, porque isso atrapalha muito as aulas também. Na área profissional, é o tempo todo no computador, no tablet, isso vai dando cansaço físico-mental, a pessoa fica estressada. As empresas estão pagando as pessoas para trabalhar naquele horário, né, 8 horas ali, elas estão sendo pagas para aquilo, e, ao invés de estarem trabalhando para aquela empresa, dando seu tempo para aquilo, elas estão, às vezes, respondendo seus e-mails, vendo as suas redes sociais. Isso o tempo todo. Tem empresas que já bloqueiam e botam cotas de uso de internet e tudo, mas é uma coisa que as empresas, hoje em dia, já estão fazendo cada uma a sua regra para uso em empresa também. E na área ambiental, esse uso infindável, a gente está gerando uma quantidade de lixo eletrônico, porque a gente quer o aparelho novo que vem, as empresas fazem que querem vender, fazem essa obsolescência programada, programam os aparelhos para ter uma certa duração, e aí aqui a gente tem que comprar outro, e lançam novidades, a gente quer o modelo mais moderno, e a gente vai comprando. E o que a gente faz com aqueles aparelhos que a gente tem em casa, obsoletos? Isso não é só computador, telefone celular, é geladeira, é a televisão agora com essa do analógico para o digital, vão ter inúmeras televisões que vão ser postas de lado, e a gente tem que se preocupar, porque a gente está gerando isso tudo, fora as pessoas que não têm poder aquisitivo, elas estão manipulando de uma maneira errada esse lixo eletrônico para conseguir as peças que tem dentro, os metais pesados, cádmio, chumbo, níquel, etc., para poder revender, e elas estão absorvendo essas substâncias químicas por intermédio das mãos e de outra parte do corpo, e no futuro podem vir a ter um câncer e alguma outra doença por conta disso. Então, a gente tem que ter essa consciência também desse prejuízo que a gente está fazendo na área ambiental.
Relacionados aos aspectos clínicos, a gente pode ver fobia social. Tem muita gente que tem medo de fazer uma amizade pessoalmente, medo de se relacionar por ser muito tímido, principalmente os jovens. Então, eles usam o computador como escudo para entrar nas redes sociais, porque lá eles podem ser o garotão, o esperto, o poderoso, o confiante. Isso porque tem aquela tela protegendo. Quando vai se relacionar pessoalmente, demonstra que é uma pessoa super tímida, ele está se escondendo ali. Então, a gente vê, a gente que trabalha com isso na psicologia, no ambulatório de transtornos de ansiedade, a gente vê a depressão relacionada às pessoas com depressão, elas vão nas redes sociais para ficar menos deprimidas, para ficarem inseridas em algum contexto, se socializar, mas quando chega lá, vê que a vida de todo mundo é melhor, porque elas acham que todo mundo só posta aquela maravilha nas redes sociais, né? Ninguém posta, a minha tia morreu, olha como eu estou quando eu acordei. Então, as pessoas ficam mais deprimidas ainda porque elas acham que a vida de todo mundo é melhor que a delas. E tem ansiedade, irritabilidade em relação a esse uso. Tem a dependência de jogos que está por trás, principalmente dos adolescentes. Tem a dependência de compras. Tem muito transtorno relacionado com o uso de tecnologia. Tem pessoas com transtorno do pânico que só saem com o telefone celular na mão, porque é como se fosse um remédio que ela tem na bolsa. Eu sei que eu posso usar quando eu precisar, porque o telefone eu posso ligar para uma pessoa da minha confiança ou pedir socorro imediato. Então, quem não... vocês que trabalham com a parte mais técnica, vocês não têm assim, uma visão clínica da coisa e também do que se passa por trás desse uso de uma tecnologia no dia a dia. Então, outro aspecto fundamental que todo mundo, principalmente vocês que trabalham com tecnologia, é vocês estarem atentos às posturas que vocês estão usando no seu dia a dia, porque vocês usam de uma maneira abusiva por muitas horas, em imobiliários, às vezes você senta na mesa, numa mesa determinada, e depois você senta na mesa de um colega teu que é mais baixinho, depois você senta na mesa de um outro colega que é alto, e aquele mobiliário ele não está adaptado para você. O próprio celular, que você abaixa a cabeça quantas vezes por dia para ver as redes sociais. Então, isso tudo vai dando problemas na parte alta do pescoço, dor no pescoço, nos ombros. As crianças, desde pequenininhas, agora elas estão sendo criadas nessas posturas erradas também, que os pais responsáveis é que têm que estar atentos para isso e proporcionar um ambiente mais adequado ao tamanho e peso de quem está usando. Então, vocês têm que ver no ambiente de vocês se está adequado ao peso e à altura de vocês o mobiliário. Porque, olha só, o que a gente vê hoje em dia, principalmente com o uso do telefone celular e o tablet, é o pescoço de texto, que é a inclinação da cabeça vendo o telefone celular. Então, quando você inclina só um pouquinho, você está com uma carga de 6 quilos, inclina 15 graus, 12 quilos, 30, 18, e vai indo assim. 60, quando você abaixa muito para ver, você está com peso, como se estivesse no teu pescoço, de 27 quilos. Então, olha só, o peso da cabeça humana é mais ou menos de 8 quilos, porque junta o cérebro, né, cerca de 1,5 kg, mais as estruturas ósseas, o pescoço, né, outros tecidos, e as pessoas olham o telefone celular em média de 60 a 100 vezes por dia, isso por baixo, né? Então, em 7 dias, olham o celular 700 vezes, 30 dias, 2.800 vezes. Em um ano, olha, 33.600 vezes. Isso em um ano, em 2 anos, em 3 anos. Então, daqui para 10 anos, quantas mil vezes vocês vão olhar o celular sem pensar no peso da sua cabeça e na inclinação que vocês estão fazendo e na consequência disso, não é agora não que vocês são jovens e estão ainda em plena forma, mas daqui a anos vocês podem ter algum comprometimento na área da coluna cervical se não usarem de um modo consciente, prestando atenção nisso hoje, né? Tem crianças, adolescentes que estão tendo problemas já de pessoas de 60, 80 anos, porque eles estão nativos na tecnologia e eles já estão numa época que já estão usando muito em posições erradas.
Então, olha só, essa queixa de quem passa muitas horas, relata um esforço excessivo nos olhos, dores nas costas, dores de cabeça, dores no pescoço. Outros têm insônia, que se deve parar de usar a tecnologia 1 hora antes de dormir. Outros têm dormência e formigamento nas mãos, outras dores e desconforto no punho. Então, inúmeras coisas devido a posturas erradas. Olha só essas posturas erradas para usar o tablet. Essa moça está toda torta e ainda com a mão mais torta ainda. A outra está sentada com a cabeça baixa, teria que colocar uma almofada, elevar a tela mais para cima. Então, olha só, além dessas posturas erradas e problemas físicos, tem outras consequências físicas também, né? As lesões de esforço repetitivo. Vocês que trabalham muito teclando, vocês podem ver que isso é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. No final de tudo, eu vou dar as dicas para ter assim, uma prevenção de tudo isso, tá? Primeiro, eu estou apresentando assim, no geral, o que pode acontecer. Esforço repetitivo de ficar teclando, até celular, ó, se você ficar assim teclando o tempo todo, qualquer esforço que requeira você teclar de uma maneira repetitiva, causa uma sobrecarga num grupamento muscular. E a gente tem que pensar também nos riscos que podem explodir. Se você bota para carregar o telefone é um Galaxy, daqueles que explodia, pode explodir, pegar fogo, você ter queimaduras. Vocês podem desenvolver problemas de visão do computador, que é aquela que você tem uma fadiga ocular, perda de elasticidade no nervo óptico, visão embaçada, olhos vermelhos, olhos secos. Isso pode ocorrer após 2 horas de uso contínuo do computador. Então, é um panorama geral quanto os problemas que esse uso do computador pode vir a causar a vocês, se a gente não ficar atento, né? Os problemas de coluna, problemas de dores em vários pontos, problemas de visão. Outra questão também, a gente não sabe se essas ondas eletromagnéticas, a gente discute muito isso, porque não tem estudos científicos ainda realizados para o que acontece quando você fica com o celular no seu ouvido o dia inteiro, ou dorme com ele do seu lado, né? Nós estamos sendo cobaias desse uso, e daqui a uns 10 anos ou mais, a gente vai ver as consequências. Aparece uma pessoa ali com isso, outra pessoa com aquilo, e vão ver que é por conta dessas ondas eletromagnéticas do celular. Isso a gente precisa de estudo científico. Outros prejuízos também são os acidentes de trânsito. A gente está dirigindo, teclando o tempo todo. A gente olha para o lado, sabe que não pode, tem gente teclando, tem gente falando no celular. Isso aí, olha, de cada 10 acidentes, 6 são causados pelo uso de tecnologia ao volante. Eles aumentaram a multa, era 80 e poucos, agora está 293. Antes era infração média, agora está uma infração gravíssima e perda de 7 pontos na carteira, porque estão vendo que aumentou em 400% o risco de acidente de trânsito. Só uma parte em relação àquilo, se eu ficar olhando o meu celular durante 6 segundos e eu tiver 80 km por hora, eu consigo atravessar um campo de futebol sem olhar para frente. Então, isso é 6 segundos, você olha, você está a 80 km, quando você vê, você já passou uma distância como se fosse um campo de futebol. Quer dizer, se tem pessoas na frente, se você está cruzando, está passando por cruzamentos e outras coisas, você vai ter um acidente certo. E pode ser coisas graves e fatais, né? Acidentes também no trabalho, prejuízos com o uso excessivo do telefone, afeta a imagem profissional, porque as empresas, é horrível. Hoje mesmo eu estava lá no atendimento, eu queria falar com uma psicóloga lá, eu abri a porta, ela estava no telefone. Aí eu voltava para a minha sala, daqui a pouco eu ia, ela estava digitando não sei o quê. Quer dizer, a imagem da pessoa fica prejudicada, porque você vê que a pessoa fica cuidando da sua vida pessoal e o seu interesse, aquela coisa fica lá. Então, você vê, todo mundo, esse aqui devia estar soldando alguma coisa, fazendo alguma coisa, está falando no celular. O outro também para no meio de
uma empreitada lá que ele está fazendo e está falando, né? Então, essa falta de atenção ocasionada pelo celular, nas linhas de produção também, pode causar problemas seríssimos, principalmente em quem faz trabalho repetitivo, que mexe com máquina perigosa e deve estar atento a todos os movimentos daquela máquina. Qualquer descuido pode representar em acidentes sérios, corte nos braços, amputação e até morte. O cara com uma serra elétrica daquela, se toca um celular e ele se distrai com alguma coisa, o membro ele pode ter amputado. Outro lugar que não se pode usar celular de maneira nenhuma é em postos de gasolina. Tem até uma placa, mas todo mundo usa. Então, olha, o celular pode atuar como uma fonte de ignição. Ali, quando você bota gasolina, tem um vapor que vocês ficam, quem vê fica meio assim, e aquilo ali é uma fonte de ignição, que pode, alguma coisa que nem se um ambiente está fechado com gás, e você simplesmente acende uma luz, aquilo ali faz com que exploda o ambiente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Você vê que nos aviões, os pilotos, os comandantes lá já mandam botar no modo avião do teu telefone, porque nós temos uma tecnologia muito boa hoje em dia no nosso aparelho, que pode interferir com algum instrumento de navegação e confundir lá e causar um acidente sério. Então, gente, esses são alguns aspectos, problemas físicos, acidentes que a gente pode causar. Eu fiz um apanhado geral de alguns pontos importantes e misturei um pouco os assuntos para poder caber dentro de uma hora, né? Porque a gente quer falar sobre vários aspectos, mas a gente tem que ver também alguma em relação à exposição e privacidade nas redes sociais, que a gente está se expondo muito. Então, olha só, o que é autoimagem? É como eu me descrevo. Eu sou alta, morena, isso e aquilo, né? E a autoestima é a parte valorativa que eu tenho de mim mesma. Eu sou competente, eu sou incompetente, eu sou medrosa, eu sou autoconfiante. Já entra uma emoção, a parte principal, né? Então, é importante que você tenha uma autoestima. Aquele figura ali demonstra bastante. Ele é um gatinho, mas ele se vê um tigre lá, né? Então, a pessoa é importante como ela se vê, porque não adianta ela ser várias coisas se ela não se acha isso. A gente está onde a gente se coloca. Se a gente se coloca, eu sou tímida, eu sou inferior, todo mundo vai nos ver assim, e a gente mesma principalmente. E o que está acontecendo nas redes sociais hoje em dia é que essa exposição, esse selfie que todo mundo quer tirar, mostra muito em relação à autoestima e à autoimagem. Então, esse autorretrato é realizado como um dispositivo móvel para ser publicado numa rede. Então, postar selfie nas redes sociais, ela está demonstrando um grande narcisismo e um culto à própria imagem, né? E o número de curtidas recebidas pode interferir com a sua autoestima. Tem gente que posta uma selfie lá e vê, se 20 curtiram, eu me sinto super bem. Se ninguém curtiu, eu me sinto super mal. Ela funciona de acordo com a quantidade de curtidas que ela recebe, né? Porque hoje o sujeito vive do seu próprio espetáculo nas redes sociais. Parece que o indivíduo passa a existir somente se ele gerar uma repercussão nas redes sociais. Eu estou falando generalizado, é um grupo de pessoas que fazem isso, mas a grande maioria, quem está muito nas redes sociais, você vê principalmente adolescentes, funcionam com esse tipo de termômetro em relação à sua própria pessoa, né? Então, olha, a estimulação e a exaltação na internet dos corpos perfeitos pode repercutir no sujeito. Ele se vê inserido numa cultura narcísica e essa sociedade impõe um ideal que deve ser seguido. Você vê, as meninas têm que ser magrinhas, têm que ter barriga tanquinho, tem que ter o silicone, tem que ter bumbum não sei como. E a gente tenta seguir aquele padrão. Então, é o narcisismo de cada pessoa se manifestando. Você vê que o mito de Narciso, que é aquela figura da Grécia Antiga que se apaixonava pela própria imagem no lago, como a de cima, hoje em dia ele se apaixona pela própria imagem que ele repercute numa rede social. Então, simplesmente, o mito de Narciso está transferido para os dias atuais. Então, porque cortaram ali, mas tem até um meme na internet que em vez de ser penso, logo existo, penso, faço um selfie, posto no Face, aí logo existo.
Então, você vê que as redes sociais, a gente vive muito mais na cultura do parecer do que do ser. Você vê que no Facebook, o cara anda de skate, toca guitarra, ele é todo espetacular, aí ele só come lagosta, ele vai comer lagosta, camarão, ele tira foto e posta. Agora, a vida real dele, ele comendo arroz com ovo, sentado lá na cadeira, todo caído. Então, você vê que a gente, né, funciona muito mais nessa querendo parecer alguma coisa. Por isso que o deprimido, quando entra lá, ele fica acabado, porque ele acha que a vida de todo mundo é assim, mas, na verdade, é assim. Então, as pessoas saem em busca de postar selfies perfeitas para receber as doses diárias de curtida para ela ficar se sentindo bem, né? A fim de aumentar essa autoestima, para se sentirem aceitos socialmente, pertencentes em algum grupo. E são tantas as selfies que algumas são selfies sem noção, as pessoas perderam a noção, tiram selfie em enterro. O morto está lá e o cara está tirando selfie. Você vê no enterro do Eduardo Campos, foi uma vergonha, todo mundo tirando selfie. Até o Obama teve um cerimonial do Mandela, e ele tirando selfie, ele foi chamado até a atenção pela mulher dele na época. Outro lá tem um acidente, em vez de socorrer a mulher, fica primeiro tirando selfie. O outro ali tem um furacão lá, ele está tirando selfie ao invés de sair correndo. Então, as pessoas ficam na linha do trem, ficam postando selfies em tudo quanto é lugar e a pessoa perde a noção. São tantos selfies sem noção que vocês vão ver. Olha aquela foto lá do canto, se vocês virem lá atrás, o que tem. O neném acabou de nascer, essa aqui é a madrinha dela, do neném. A ânsia de mostrar logo, se a primeira a postar a foto do neném, só que a mãe está lá de perna aberta ainda, acabando de parir. Quer dizer, você, depois que posta, não tem mais jeito, é uma flecha disparada. Então, vocês revelam coisas, aquela ali, ó, do meio, tirou a selfie dela no banheiro, só que o que estava dentro do vaso sanitário? Aquele ali tirou a selfie, o cachorro lá tendo uma relação sexual com o tronco. Aquele ali esqueceu que o bumbum dele estava aparecendo no espelho. Essa aqui estava sentada, aqui tem um espelho atrás, e ela tirou a selfie pensando que é só o rosto dela, mas ela está sentada num vaso sanitário. Quer dizer, as pessoas saem tirando e vão postando sem pensar, e acaba revelando muito mais do que deveria. Essas pessoas, na verdade, acabaram perdendo a vida, porque postaram selfies em cada lugar. Aquele ali, caiu do muro, essa bateu com o carro, aquele despencou dali, aquela ali morreu eletrocutada, porque ela subiu em cima do trem para tirar uma selfie. São casos verídicos que acontecem. Tudo por conta, porque a gente quer tirar uma selfie assim, mais espetacular para receber inúmeras curtidas e essas aí acabaram morrendo, né? Então, a gente acredita também em tudo que é postado. Olha lá, aquele lá olhou, postou aquele seio maravilhoso, embaixo é um bumbum de uma criança. Aí esse aqui está dizendo que estava lá em Paris. A gente diz que está onde foi, todo mundo acredita. Aí, na verdade, não era nada, ele estava, né, na proporção, é que nem quando vai na Torre de Pisa, a gente faz aquela foto segurando a torre, mas não é, na verdade, é uma questão de ângulo, né? E quando as pessoas postam, todo mundo acredita. Olha aqui, essa aqui sou eu, lá com o Cristiano Ronaldo, no campo do Real Madrid. Olha lá, aquele ali do meio, meu marido, fez um gol lá no Santiago Bernabéu. Realmente, nós fomos lá visitar simplesmente o campo, porque meu marido é fluminense, queria ir no campo, ver o negócio do campo lá desse estádio. Mas não tem Cristiano Ronaldo nenhum. Lá eles têm um negócio de fotografia, você para num lugar e faz assim. Aí ela perguntou, que jogador você quer que bote do teu lado? Eu falei, bota aí o Cristiano Ronaldo. Aí eles botam o Cristiano Ronaldo. Aí eu falei, quer ver, vou botar no Facebook, só para curtir, para ver. Aí eu botei 250 milhões de curtidas. Como é que você conseguiu abraçar o Cristiano Ronaldo? Quer dizer, você vê tudo que você faz, né? Eles acreditam. Então, outros golpes na internet, né? Além desses vírus todos que vocês técnicos têm que correr atrás,
todo mundo tem que se preocupar com os vírus, não só com os vírus, mas com os golpes. Você pode ganhar dinheiro. Clique aqui que você vai ganhar dinheiro, aí você ganha um vírus que contamina tudo. Quer dizer, eles estimulam você pela curiosidade para fazer com que você clique ali e eles infectem a tua máquina. E milhões de outros golpes e crimes virtuais de falsa identidade, a pessoa cria perfil falso, preconceito ou discriminação, a pessoa curtir ou falar mal de alguém, sobre religião, sobre ideais, pedofilia a gente vê demais, insulto, você fala mal de alguém, calúnia, inventa a história de pessoas, difamação, esses são os principais. Olha só, outro absurdo também, que além disso, essas influências da internet, nasceu esse neném aí, o Facebookson, que levou esse nome, porque o nome do pai é Anderson, aí foi Facebookson. Se fosse menina, ia se chamar Facebookette, já que a mãe se chama Janete. Isso é caso verídico, quer dizer, além de tudo que a gente ainda tem que passar, ainda tem as pessoas que, sem noção, fazem esse tipo de coisa. Saiu até no jornal. Então, a gente tem que se perguntar se essas tecnologias que a gente está vivendo uma evolução ou uma involução, né? Porque a gente está usando o tempo todo, a gente, em sociedade, a gente está se prejudicando, a gente está se prejudicando fisicamente, a gente está tendo que ficar ligado 24 horas em tudo, porque daqui a pouco vocês aprenderam como lidar com esse vírus de hoje, amanhã tem outro, tem que aprender, tem que fazer outro curso. Quer dizer, é uma coisa atrás da outra, que também a gente não tem mais aquela paz. Você vê hoje em dia, nos momentos que a gente teria para ficar em paz, quieto, e até pensando na nossa vida, no tempinho que a gente tem, não vou olhar meu Facebook. Não, tempinho, em vez da gente pensar na nossa existência, né, nos problemas existenciais da nossa vida, para a gente evoluir espiritualmente, não, vou olhar Facebook, vou olhar rede social. A gente não tem nem isso para a gente mesmo. Então, a gente está perdendo uma qualidade de vida que a gente tem que cair em si para ver se a gente não está... A gente acha que a gente está evoluindo, né? Então, já está na hora da gente se questionar o limite entre esse uso e abuso, né? Você vê que as tecnologias para as crianças são muito legais, tem o prazer, a troca, a comunicação, o conhecimento. Desconfigurou ali a apresentação? Tem muitos benefícios, mas a gente tem muito contato também. A gente tem contato com estranhos, as crianças acessam a pornografia, pedofilia, tem o cyberbullying. A internet é uma porta aberta para a rua. Então, o pai, às vezes, sai de casa, tchau, filhinho, fica aí. Não, tranca bem a porta. Ele tranca e sai todo feliz, crente que o filho ficou protegido em casa com a porta trancada. Mal sabe ele que ele está ali com uma porta aberta para a rua e vulnerável não só aos mocinhos, mas também aos bandidos, né? Então, a gente sabe que o bullying é uma atitude de violência física ou psicológica repetitiva praticada por um agressor ou agressores contra uma vítima. E o que está acontecendo hoje é o cyberbullying, que é o bullying praticado pela mídia eletrônica que insulta, assedia e intimida suas vítimas. E muitas vezes a criança não tem como saber quem é e fica desesperada com medo de contar. Esse foi um caso dessa menina, Mega Maier, que ela acabou se matando com 13 anos, porque ela tinha uma coleguinha e a mãe dessa colega, porque elas brigaram, ficou com raiva, criou um perfil falso, entrou nas redes sociais dela e ficou primeiro elogiando, como se fosse um garoto bonito. Ela aceitou, ficou elogiando ela, ficou toda feliz, e daqui a pouco começou a falar mal dela, minar a existência dela, fazer ameaça, fazer tudo. A garota entrou em pânico e acabou se matando. Então, a mãe dela criou essa fundação desde 2007, por causa dessa garota. E outra coisa também muito grave é que as crianças estão se tornando obesas e, consequentemente, elas estão propensas a desenvolver diabetes também. 30% vão desenvolver diabetes, porque elas passam, ao invés de brincar na rua, elas ficam brincando dentro de casa, dentro do seu quarto, né? E os indivíduos obesos têm risco de acidente vascular cerebral, ataque cardíaco precoce, vida encurtada, porque está havendo um grande aumento da obesidade. Então, a educação digital deve começar em casa, né? Vocês que têm filhos, já orientaram sobre o que postar ou não, informou as consequências, recomendou para não falar com estranhos,
a não postar dados pessoais, para não ofender outras pessoas, limitou o tempo de uso diário. Então, é o responsável também, se eles fizerem alguma coisa na internet, insultar alguém, fazer alguma calúnia, qualquer coisa que eles fizerem, que hoje em dia tem lei para isso, os pais é que vão responder. Então, vocês têm que ficar de olho, né, na vida digital dos filhos. Só que, muitas vezes, os pais ou responsáveis também não têm essa capacidade, porque não têm o conhecimento e acaba deixando. Então, o que a gente deve fazer é colocar o computador na sala, no ambiente comum, e acompanhar a vida digital. Como o professor antes falou, colocar senhas e ficar vendo o que eles estão fazendo. Então, aqui, ó, até 2 anos não manipular qualquer aparelho, de 2 a 5, 1 hora diária, sempre com supervisão de adulto, de 6 a 10, 1 hora, e não deixar aparelho no quarto da criança, só em local que todos os adultos tenham acesso, e a partir de 10 anos, 2 horas por dia, sendo que sempre com supervisão de um adulto, né? Parar de usar qualquer tela dessas 1 hora antes de dormir, para não ficar ligadão, porque aí não consegue pegar no sono. Não usar tela durante as refeições, orientar sobre os riscos de conversa com desconhecido, ensinar a não compartilhar informações pessoais e fotos e promover uma educação digital. Porque o que acontece? Muita gente ingenuamente posta fotos assim. Então, a menina está ali mostrando que ela estuda naquele colégio. Então, a gente que é bem intencionado não tem essa visão, mas o mal intencionado, ele está ali. Aquela menina estuda naquele colégio. Começa a investigar a hora que entra, a hora que sai. E então, eu estou aqui em tal endereço, estou lá no alto da serra passeando nesse fim de semana. Então, você já está dizendo onde você está. Então, você não pode ficar postando fotos que você diga onde você está, aos seus filhos, principalmente. Então, e postar também fotografia dos filhos desnudos, dá nisso, porque a internet não pode ser tratada como um álbum de família. Você bota assim o neném lá peladinho, é bonitinho, a menininha, mas não, se você botar isso na internet, os pedófilos amam. E para você é uma foto ingênua do neném peladinho, que não tem nada demais, que é uma recordação da tua família. Então, álbum de família não é para ser colocado, compartilhado, porque elas chegam nas mãos de quem não deve. Isso tudo parece que é ingenuidade, mas para eles é uma fonte de excitação. Então, gente, nem de mais, nem de menos. A gente tem que usar as tecnologias apenas o suficiente para ser feliz. Para de querer comprar um aparelho novo, para de querer produzir um lixo eletrônico, para de querer ficar ligadão 24 horas. Não, chega depois de 6 horas, não quero mais. Quando eu estou em público com meus amigos, eu não vou falar. Tem que ter um uso consciente para vocês até se preservarem, porque onde vai essa sociedade daqui para frente, né? Então, para essa orientação para tudo isso, em 2013, foi até fruto da minha tese de doutorado, lá no Instituto de Psiquiatria, eu criei o Instituto DELETE, Uso Consciente de Tecnologias. Então, o que é esse centro? É um centro pioneiro no Brasil, ele está institucionalizado, a direção pediu para eu institucionalizar como uma linha de pesquisa, da qual hoje em dia eu sou professora da pós-graduação, eu tenho mestrandos e doutorandos fazendo pesquisas nesse tema. E ele é dedicado à informação, orientação, a gente escreve artigos científicos, a gente passa noções de uso consciente e oferece gratuitamente tratamento médico e psicológico a usuários abusivos e ou dependentes de tecnologia. A gente avalia o impacto das novas tecnologias, qualquer tecnologia no comportamento humano, não é só computador, telefone celular, tablet, essas coisas não. Por exemplo, uma prótese biônica, que é uma tecnologia interferindo no comportamento, um marca-passo, um estimulador cerebral profundo, qualquer tecnologia que esteja convivendo com o ser humano, a gente analisa nos aspectos clínico, cognitivo, comportamental, social, acadêmico, profissional e principalmente ambiental, que a gente não pode perder isso de vista. A gente tem esse mascote aí, que é o deletinho, que é a tecla del do computador, que ele nos ajuda quando trabalhos com crianças. A gente faz a blitz digital, a gente vai em empresas ou locais, isso aí foi num shopping, na pracinha, vai com o deletinho para passar noções de uso consciente das tecnologias.
E aí, isso aí são exercícios... agora vem a parte do uso consciente, eu estou passando mais rapidinho, que eu devo estar em cima da hora. Então, sempre fazer, privilegiar exercícios ao ar livre e exercícios físicos e de relaxamento e de respiração no seu final do dia, e não ficar ligado o tempo todo nessas tecnologias. E agora a parte das regras para se organizar um trabalho quanto às posturas físicas. Então, olha só, uma cadeira que seja regulável o tamanho, para que eu alta possa usar mais baixo e um baixinho possa suspender, eu ter meu punho apoiado, meu campo de visão na linha do visor do computador, se tiver baixo, eu colocar um livro, alguma coisa assim, para eu manter um descanso para os meus pés. Então, essa posição eu tenho que tentar usar em todo o meu dia, para eu poder ter um ambiente agradável, para eu poder passar horas ali trabalhando, né? A posição correta do celular, ao invés de abaixar a cabeça 33.600 vezes por ano, eleva um pouco o celular, que é isso, salva o teu pescoço no futuro. Então, essa é uma dica pequena, mas que pode, em longo prazo, vir a prevenir um problema na tua coluna cervical. Quanto à síndrome da visão do computador, que é aquela fadiga, olho irritado e tudo, por ficar olhando ali a tela muitas horas, procura piscar mais vezes. É uma dica simples, mas lubrifica melhor o olho. E, às vezes, se eu estou olhando para aqui, para a tela, eu desfoco, olho lá no final, e olho lá no final, eu estou exercitando a minha musculatura dos olhos e estou fazendo um relaxamento nele. Faz esse exercício de vez em quando, durante o uso abusivo diário, né? A posição do teclado, certo, não elevar a mão, não apoiar aquela parte ali errada, abrir muito, fechar muito. Então, procura se conscientizar de como vocês estão usando a tecnologia. Fazer medidas preventivas, um relaxamento a cada 50, 60 minutos, sai do ambiente de trabalho, se estica, alonga um pouco, faz um relaxamento, respira fundo, bebe um copo d'água e volta. Faz o alongamento no pescoço, nos dedos. Esses são os outros, no punho, na cabeça para frente e para trás, nos ombros para frente e para trás, na mão, toca piano, relaxa bastante. Isso são medidas preventivas para vocês poderem se manter sem desenvolver uma lesão de esforço repetitivo, que é aquela LER. Então, outra coisa importante também é limpar o telefone celular sempre, gente, porque a gente entra, vai ao toalete, mas lava a mão, mas esquece de lavar o telefone, né? Aí pega com aquela mão e fica no banheiro com aquela mão lá, aí pega no metrô, pega no ônibus, bota na boca, pega não sei o quê. Então, fica aquele telefone celular, fizeram uma análise das bactérias, tem mais coliforme fecal do que a sola de um sapato. Porque vocês tomam banho, lavam as mãos, mas o telefone não limpa nunca. Então, tem que lembrar sempre de limpar o telefone celular, porque essas alças de ônibus e de metrô, aquilo ali é triste. E lembre sempre de descartar e reciclar corretamente o lixo eletrônico, faça um uso consciente. Lembre do limite entre o uso e o abuso ao bom senso. Atitudes virtuais devem ser previstas para não fazer aquelas selfies sem noção. Pensa antes de publicar, né? Não use em cinema, locais públicos, respeitem as pessoas que estão com você. O que é postado é uma flecha disparada. Saiba fazer a diferença entre o normal e o patológico. A gente, no nosso site, que é www.institutodelete.com, a gente tem os 10 passos para uso consciente. Vocês podem depois acessar lá, porque é uma coisa que parece simples, mas que na prática ninguém está fazendo. Então, olha, para os crimes digitais que a gente vê, nossos professores anteriores falaram muito disso, né? A gente tem a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, porque foi criado, porque quando começou a ter crimes de difamação da Carolina Dickmann, foi o primeiro, foi criada a primeira lei. Então, de acordo com a demanda da sociedade, começam a surgir as coisas, aí eles precisam, a sociedade, tomar alguma providência. Então, quando surgiu o caso da Carolina Dickmann, das fotos dela expostas,
foi criada a Lei Carolina Dickmann, que passou a ter prisão de 3 meses a 1 ano quem acessar dados sigilosos ou postar, fizer alguma ameaça a alguém na internet. E foi necessário também se criar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. E também, para isso, os advogados também tiveram que se especializar e virar advogados digitais, os que quiseram, para defender problemas relacionados à internet. E a gente escreveu, nosso grupo Delete, o livro Nomofobia, que vem de No Mobile Phobia, fobia de ficar sem o celular, que a gente fala sobre os tratamentos, a gente fala sobre como é que é o tratamento psicológico, como é que é o tratamento médico, o que é a nomofobia, a gente fala o histórico conceito, tudo em vários aspectos, tem inúmeras coisas falando sobre isso. Isso aí é no lançamento do livro Deletinho, eu, professor Antônio Egídio, que é lá da UFRJ, que também é do nosso grupo, e agora a gente vai lançar, está até lançando em breve, o Cartilha Digital. Essa aqui é a 4ª capa, o livro fechado, que é para ensinar as crianças a fazerem uso consciente das tecnologias, desde pequenininho. E a gente está lançando o Etiqueta Digital, porque da mesma forma que a gente aprende a comer, não pode comer de boca aberta, tem que respeitar os mais velhos, essa coisa toda que a gente aprendeu desde pequenininho, que a gente faz hoje em dia, só que com a tecnologia a gente não aprendeu, então a gente virou um mal educado em relação ao uso das tecnologias em todos os ambientes a qualquer hora. Então, olha, gente, quem quiser entrar em contato, nosso e-mail, nosso site, nosso blog, Facebook, etc. E eu queria agradecer e queria dizer que, se alguém tiver alguma pergunta, vocês viram que a minha abordagem como psicóloga é mais psicológica, comportamental, e é uma outra visão, mas que também é importante, já que vocês trabalham com essas tecnologias, para prevenção de postura, né, para ver os acidentes que podem causar o uso das tecnologias em locais indevidos e o uso com crianças. Então, é isso aí. Obrigada, gente. Alguma pergunta? Em um dos slides, a senhora colocou que crianças de 2 a 5 anos devem ficar expostas no máximo 1 hora às tecnologias. Eu já vi pesquisas falando que crianças até os 4 anos, o ideal é que não tenham contato algum, por conta que não terminaram as sinapses do cérebro ainda não terminaram de ser formadas. Como que os pais devem... qual é a melhor forma de abordar os pais que agora estão dando tablets, né, para suas crianças, para não utilizar, não disponibilizar essas tecnologias, assim? Como falar de uma forma que eles entendam que causa realmente um problema? Isso, obrigada. Olha só, cada tecnologia, cada sociedade, cada grupo tem a sua visão, né? A gente pegou também dados da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, então cada um acha que pode dar até 2, 3 anos. A gente considera que até 3 anos não deve dar, mas depois dos 3, 1 hora de uso, mas não é qualquer tecnologia. Tem muitas tecnologias que são assim, estímulos para desenvolvimento do cérebro, são educacionais, contribuem para o desenvolvimento da própria criança. Então, são tecnologias específicas, não é assim, fica aí jogando ou acessando qualquer coisa. É uma tecnologia que a gente dá, mas controlada. E também tem o lazer da criança, pode ver um desenho animado, pode ver alguma coisa assim, que os pais saibam que aquilo é inofensivo, só vai distrair. Então, é nesse aspecto que a gente incentiva o uso da tecnologia para a criança pequena, quando é educativo ou vai ajudar no estímulo, que tem muita coisa que ajuda no estímulo do cérebro para a criança. Aperta o botão vermelho, ela tem que saber qual é o vermelho, isso vai ajudando até no desenvolvimento fisiológico dela mesma. Eu queria saber se o uso excessivo, né, do celular, das tecnologias, é comparado a alguma droga? Essa é a grande questão.
no ano passado, foi a primeira vez que teve um congresso de álcool e drogas que me convidaram para falar sobre dependência de tecnologias, porque, da mesma forma, a gente tem muita coisa similar. A gente está vendo que está tendo crises de abstinência quando a pessoa é dependente patológica. Ela, quando não pode estar online, ou não tem Wi-Fi, ou acaba a sua bateria, ela começa a ter ansiedade, angústia, nervosismo e outros sintomas. E esses sintomas são os chamados nomofobia. Esses sintomas da ausência do telefone ou do acesso para o dependente patológico é que é chamado nomofobia. Então, você vê que a nomofobia é isso, essa dependência, e tem a ver com o álcool e drogas também nesse aspecto. Só que a gente, quando trabalha com usuário de álcool, fala, não, você tem que parar totalmente de beber. Do usuário de drogas, você tem que parar totalmente com as drogas. E, simplesmente, na tecnologia, como tem muitos benefícios também para aquela pessoa, não é só prejuízo, a gente vai passar simplesmente o uso consciente para que ele use de uma maneira que não tenha um prejuízo. Mas tem a ver, sim, com essa relação de dependência. É um comportamento de dependência que tem a ver... Você vê que o compulsivo, ele se torna dependente, ele acaba jogando, ele acaba usando a tecnologia de uma maneira mais, assim, como se fosse uma dependência de álcool ou de drogas também. Então, acho que mais ninguém, né? Então, obrigada, gente.